Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio 90 do Control Pax Cast. Já chegamos a esse marco de 90 episódios, sempre eu gravando, o Valdemir, a gente junto aqui construindo essa história, trazendo parceiros, clientes e conteúdos de fato relevantes que trazem determinados impactos empresariais, pessoais, para o crescimento e para a contribuição de fato de mercado. E gente, diante de diversos aspectos que têm acontecido no ano de 2025, já estamos chegando aí no finalzinho do ano, né, e diversas mudanças vêm acontecendo. Se aproximando o prazo do pagamento da primeira parcela aí da 13ª parcela dos colaboradores, da sua folha de pagamento. Então, como que está essa estrutura? Você manteve um planejamento, manteve uma gestão, uma organização? E o outro ponto principal e crucial, pessoal, que hoje a gente vai abordar aqui bastante, sobre o entendimento da sua empresa, sobre como você está se comportando no mercado, os aspectos da reforma tributária, tributação sobre lucros e dividendos auferidos de pessoas jurídicas. Então, todos esses cenários vão trazer uma série de reverberações mercadológicas, empresariais, que nós precisamos estar antenados. E com um acompanhamento especializado de excelência. Para quê? Para que nós possamos, na verdade, estar cada vez mais mantendo o nosso fluxo de caixa sólido e não desperdiçando, de certa forma, o dinheiro com impostos pagos de forma indevida. Gente, dando uma grande recapitulada do que se passou no ano de 2025, diversas mudanças tributárias, legislações tributárias, reforma tributária que vinha batendo na porta ali, com alteração, com outra, o que é que seria, e todas essas dúvidas ou incertezas pode-se dizer que acabaram, e agora nós já vamos entrar na prática. A partir de 2026 já iniciam os testes de fato em empresas modelo sobre a reforma tributária. 2027 já teremos boa parte dessas empresas em aplicabilidade, de fato, né? Já rodando, pode-se dizer, com as novas normativas aplicadas à reforma. Então, como que está a sua empresa atualmente para isso? Você está realmente fazendo uma reforma interna, criando compliances, criando normativos para que você possa, através da sua gestão, você poder estar adequado conforme para essa mudança tão impactante no mercado empresarial, certo? Como nós podemos fazer isso, Lucas? Através, primeiro ponto, do estudo do que já passou da sua empresa, identificando possíveis impostos pagos de forma indevida, recuperando esses dinheiros ou créditos, como se melhor achar propriamente dito, a se explanar essa informação. Então, tudo isso seriam possibilidades de trazer mais sustentabilidade de caixa para nós, enquanto negócio, e termos essa clareza, essa certeza de que estamos no caminho certo para, dali em diante, todo o recurso que um dia já saiu da sua empresa para pagamento de impostos foi corrigido de uma certa maneira e dali você os recuperou e vai se estruturar para um novo passo do seu negócio, que seria a reforma tributária. E Lucas, o que é que muda com esses aspectos? Quais são as práticas adotadas? Como que serão os recolhimentos? Atualmente existem regimes de tributação, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, e nós recolhemos diversos impostos, contribuições dentro de apurações realizadas mensalmente. Através da reforma, o tema principal da reforma é a unificação desses impostos através do IVA, o Dual, que é o IBS, o CBS, onde nós recolheremos as contribuições da União e os impostos estaduais, municipais, federais, para que nós tenhamos de fato essa unificação, esse esclarecimento do que nós estamos aplicando enquanto tributação. E após esses dois, surgiu também mais um imposto seletivo, que são impostos incidentes em bebidas, em alguns outros produtos que trazem um dano prejudicial, de fato, à saúde. E Lucas, me diz uma coisa, o que é que eu poderia fazer para estar me estruturando, para estar me adequando, para estar me corrigindo desse processo daqui em diante e nós possamos ter, de uma certa forma, uma efetividade no nosso negócio? Primeiro ponto de tudo, após essa identificação, após todos esses cenários que nós mencionamos de estudos retroativos, seria você criar uma série de conformidades daqui em diante para que você não seja pego de surpresa. Exemplo, avaliação de prolabores, distribuição de lucros e dividendos da sua empresa,
reinvestimentos empresariais para o caixa da empresa, para a estrutura física da sua empresa, a depender de como seja o seu negócio. Por quê? Essa tributação sobre lucros e dividendos, ela vai trazer uma grande repercussão, uma grande reverberação financeira, pelo fato de ter tido um aumento na faixa de isenção das pessoas físicas remuneradas. Então, as pessoas jurídicas que distribuírem lucros superiores a R$ 50 mil mensal terão aplicabilidade. Então, teria-se essa tributação de 10% sobre lucros e dividendos após o valor, ou melhor, superior ao valor de R$ 50 mil mensal. Lucas, eu distribuo mais de R$ 50 mil mensal e eu gostaria de saber como que eu posso estar me estruturando, me organizando para dirimir essa possibilidade. O ponto seria, inicialmente, identificar como que você faria isso. Seria através de um aumento de Prolabore e aumentar a sua contribuição previdenciária, sua contribuição social de fato, que é o INSS, para que você fique assegurado de uma certa forma e gerariam alguns encargos a mais por isto. Seria você reinvestir esse recurso no seu negócio, seria você distribuir esse recurso através de patrimoniais, montasse um planejamento tributário para você, né? Seria realmente interessante um momento com calma, você sentar, identificar, montar todo esse planejamento, essa estrutura, para que você possa fazer toda essa circulação da sua origem do recurso até a finalidade dela. Entender quais seriam os pontos chaves onde haveria tributação desse dinheiro, pode-se dizer. Tá? E, gente, outro fator muito importante é a identificação desses gargalos que são gerados, desses problemas que são surgidos. Tudo isso nos traz uma oportunidade. Não seja uma oportunidade de reorganização, seja uma oportunidade novas de negócio, como eu mencionei aqui alguns tópicos para trazer para vocês. Em que sentido? E, gente, todo gargalo gera-se uma nova oportunidade. Toda dificuldade traz uma nova oportunidade, um campo de visão diferenciado para que nós possamos, de fato, ter essa estrutura reformalizada do nosso negócio. Então, Lucas, como que eu poderia ter isso de uma aplicabilidade de forma positiva? A partir do momento que você foca no seu negócio, que você passa a identificar toda a sua estrutura, toda a sua operação, de uma certa forma, você passa a garantir a redução do custo desde a saída, de fato, até a entrada novamente em faturamento. Então, controle de custos com compras, com materiais, com fornecedores, todos esses percalços que você pode ter passado em algum momento, você deverá estar corrigindo-os. Por quê? Um pequeno exemplo. Na reforma tributária ou com a reforma tributária, as empresas de Simples Nacional, elas não gerarão crédito para as operações em que elas estiverem em circulação. Então, isso é um grande fato. Empresas que estão em conformidade, que estarão de fato estruturadas para estarem adentradas na reforma tributária, elas não terão interesse de maneira direta em fazer negócios com empresas internacionais, pois não se beneficiarão tributariamente. Então, esse é um fator inteligente de planejamento que você deve analisar, que você deve identificar o como que você poderia estar se estruturando e se organizando para garantir toda essa situação. Então, nós mencionamos aqui reforma tributária, sobre a unificação dos impostos, nós mencionamos a tributação dos dividendos sobre os lucros, de fato, da sua empresa para a sua pessoa física, possibilidades que você tem de estar transferindo esse recurso de maneira direta ou indireta para que você possa ter uma efetividade na redução dos seus ganhos. Então, esse ponto principal para que você consiga ter essa redução, de fato, da sua operação de custo, desse planejamento tributário efetivo, ele vai se dar a partir do momento em que você para, identifica, corrige o que já passou, como mencionamos, de você retroagir até 5 anos, identificar quais foram os gargalos que você passou, correções de tributação, caso tenha sido feita alguma apuração, alguma escrituração de forma indevida ou incorreta, enquanto você esteve em operação. Beleza? Segundo ponto, reforma tributária, a unificação dos impostos. Terceiro ponto, a tributação dos lucros e dividendos. Quarto ponto, como nós podemos transferir esses recursos de uma forma mais inteligente, mais assertiva e mais garantida para que nós possamos, de uma certa maneira, de uma certa forma, estar nos dirimindo
ou nos eximindo, na verdade, esse possível custo sobre essa operação. Porque hoje, se você recebe, digamos que 50 mil reais de tributação de dividendos e você vai pagar 10% sobre o valor que você exceder, a depender de quanto seja, isso gera uma grande repercussão financeira dentro do seu negócio durante os próximos 12 meses, calculando-se uma projeção de 12 meses. Então, sempre busque entender, busque avaliar, busque identificar como que você poderia estar se reestruturando e se readequando enquanto negócio. Então, se você atualmente deseja identificar quais seriam esses pontos, quais seriam esses gargalos e como que você vai realmente corrigir esse processo daqui em diante, identifique as maneiras, monte seus processos, avalie sua assessoria contábil, sua assessoria jurídica e o principal de tudo, execute-as. Eu tratei recentemente sobre um ponto muito importante, que não existe resultado diferente sem novas mudanças, sem novas alterações, sem novos princípios, sem novos desafios. Então, hoje, o mercado empresarial ele está se remodulando, ele está de uma forma mais dinâmica se estruturando para todas essas adaptações que estão por acontecer muito em breve. Então, sempre busquem identificar esses cenários, esses gargalos e tirar um bom proveito assertivo e inteligente, sem impacto financeiro do seu negócio. Beleza? Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Muito obrigado por você que acompanhou os nossos 90 episódios. Virão muito mais ainda pela frente, com diversos conteúdos, com diversos cenários. Hoje fizemos em um formato mais diferente, trazendo aqui um conteúdo um pouco mais técnico, mais direcionado e um tempo mais reduzido. No entanto, nós sempre trazemos convidados, sempre trazemos parceiros para tratarmos, de uma certa forma, de diversos aspectos e assuntos empresariais para contribuir com o seu crescimento e do seu negócio. Beleza? Então, muito obrigado. Obrigado aos nossos parceiros, nossos patrocinadores, a Lockcert Digital, a Wimpay, que é a nossa POS, operadora de cartão de crédito. Temos a Wise Coworking também, que é a nossa empresa de endereço fiscal, salas de reuniões e pontos comerciais. Temos também a A2P Partners, que é a empresa de blindagem patrimonial e recuperação tributária. E a X Tecnologia, que é a nossa empresa de software e controle e automação de pontos eletrônicos. Beleza? Então, um forte abraço, que Deus abençoe. Até o próximo episódio.